Bom dia. No âmbito do projeto Despovoamento, vamos hoje ao Monte das Velhas para entrevistarmos o Sr. Celestino André, natural deste monte do concelho de Alcotim, que na sua juventude saiu do concelho para viver no litoral. Agradecemos desde já a disponibilidade para colaborar connosco neste projeto. Sim, senhor. Como se descrevia em poucas palavras? Olha, eu sou um rapaz simples, nasci aqui neste monte, fui assistido por uma pessoa familiar, que antigamente não havia enfermeiros nem médicos, e o transporte para o hospital era muito longe e não havia, e então nasci aqui nesta casinha que nós estamos aqui, ao pé. Cresci aqui até a idade escolar. A idade escolar, aos 7 anos, era na altura aos 7 anos. Fui para a escola primária da Alcarialta. Normalmente, abalávamos daqui deste monte, um bocadinho na altura povoado, entre 12 a 15 alunos, da primeira à quarta classe, rapazes e raparigas. Depois de ter terminado a quarta classe, fiz a exame de admissão e fui estudar para o seminário em Faro. Estive lá 4 anos no seminário, e depois aborrecei-me, regressei novamente ao monte. Na altura, o meu pai tinha emigrado para a Alemanha e eu fiquei aqui a trabalhar no campo com a minha mãe. Depois, aos 17 anos, lembrei-me e ingressei na Marinha. Fui fazer a recruta na Marinha. Estive na Marinha lá 6 anos. Fui ao ultramar, estive em Angola, depois regressei, fui depois no banco, fui trabalhar para o banco. Entretanto, depois de trabalhar no banco, reformei ainda bastante cedo, pronto, e hoje cá estou. O Sr. Celestino é natural do Monte das Velhas? Eu sou natural do Monte das Velhas, depois nasci aqui, como há bocado referi, na outra pergunta anterior, nesta casinha, nasci aqui. Sim, senhor. Como era a vida neste monte quando era pequeno? A vida neste monte era muito difícil. As pessoas tinham os seus bocadinhos de terra, trabalhavam nos seus bocadinhos de terra, semeavam as suas hortinhas para ter os produtos para a alimentação. Para criar o seu porquinho, porque para comer, ir comendo ao longo do ano. E quando as terras não chegavam, íamos aos lavradores, chamados lavradores na altura, para ele nos emprestar um bocado de terreno para cultivarmos. Essa terra era paga. Normalmente, em cada 6 molhos de trigo que se cultivavam, um era para o lavrador. E que era muito difícil, às vezes, encontrar lavradores que dessem essas terras, porque a procura era muita. E era isso. Sempre foi muito difícil. Na atualidade, este monte parece-lhe muito diferente daquele que conheceu na sua juventude. É um bocado diferente porque as pessoas têm tentado arranjar as suas casinhas. Como veem, está metade ou mais de metade estão arranjadinhas de novo e as pessoas têm tido o cuidado de preservar. Quais as diferenças entre a vida de antigamente e agora aqui na região? A vida de antigamente aqui, pois, como digo, era dedicada só praticamente à agricultura. Hoje, atualmente, como muitas pessoas dessas abandonaram e foram para outros locais, que é o caso de antigamente iam normalmente para Lisboa trabalhar, outros emigravam para a França, que era o destino mais próximo, e é muito diferente, porque esse pessoal hoje, atualmente, uns já estão reformados, outros voltaram, poucos voltaram às origens, mas alguns voltaram, e a vida é totalmente diferente. O que sente quando vê o seu monte na atualidade? Como vejo o meu monte na atualidade, vejo um bocadinho um bocadinho de tristeza quando chego aqui e não ter ninguém com quem às vezes falar, porque atualmente moram aqui de inverno 2 ou 3 moradores, e a gente chega aqui e não vê ninguém. Quer dizer, é um bocadinho frustrante chegar aqui e não ter com quem dizer uma palavra. Não é? Quantas pessoas viviam no monte na juventude?
Na minha juventude, provavelmente, deviam ter vivido aqui, talvez, entre 50 a 60 pessoas. Isto é, para dar assim por alto, talvez umas 50 ou 60 pessoas. Casais, filhos, avós, pronto, todas essas pessoas. À volta disso, 50 a 60. E na atualidade, quantas pessoas residem aqui na região? Como disse há bocado, na atualidade, depois estão os senhores, são dois senhores que compraram uma casa que são franceses. É um senhor praticamente que uma vez está 50% aqui, outras vezes está 50% noutro sítio. E uns senhores que estão a trabalhar nos painéis, que são temporários, né? E então são temporários, estão por aqui pouco tempo. Por isto está muito pequeno. Com quantos anos saiu do Concelho de Alcotim para viver noutro lugar? Com quantos anos? Pois eu saí da escola primária, como fui para Faro, fui para o seminário. Devia ter para aí 7 anos quando saí da escola primária, 14 anos quando vim do seminário. E depois, a partir dos 17 anos, praticamente já não regressei ao monte, a partir dos 17 anos. Resumidamente, pode contar-nos como foi o seu percurso de vida após ter saído do Concelho de Alcotim? O meu percurso de vida depois foi feito logo ali na primeira pergunta, que eu disse, praticamente não sei quase tudo. Que, como disse, não sei se valerá a pena repetir. Estive no seminário, depois da escola, depois do seminário vim para o monte, depois do monte trabalhei aqui na agricultura. Da agricultura fui para a Marinha, da Marinha saí da Marinha, fui para o empregado do banco depois foi até a idade da reforma. Qual o motivo de ter sido do monte? O motivo de ter sido do monte foi ter ido para estudo, neste caso o seminário em Faro, porque eu gostava muito de estudar e os meus pais também gostavam muito que eu estudasse. E foi o que aconteceu, estudar. Porque nunca voltou para cá? Porque nunca voltei para cá, pois isto aqui, as condições de vida aqui eram muito difíceis, não havia trabalho, não havia juventude, as pessoas já eram mais idosas que eu e foi esse motivo que eu praticamente já não pensei em voltar para cá. Com que frequência costuma vir aqui ao monte? A frequência que eu costumo vir aqui ao monte é normalmente de inverno 3 meses, mais ou menos ao final de 3 meses. De verão venho mais, normalmente venho às vezes 2 em 2 meses, venho cá. Qual o nível de escolaridade que tem? É antigamente o quinto ano liceal, como é que se chama aquilo, não é? Quinto ano, vá. Valente hoje é o nono. O que pensa sobre o despovoamento do Concelho de Alcotim? Eu penso que neste momento o Concelho de Alcotim está muito despovoado. Não há iniciativas para que, não vejo mesmo iniciativas nenhumas para que isto tome outro rumo. E então isto vai, com continuação, né, no meu ver, a juventude vai-se toda embora, não há trabalhos e isto vai, com a continuação, vai ser muito pior. Esta realidade preocupa-o? Preocupa-me muito, porque também tenho família, também tenho uma netinha, os meus filhos não estão cá, mas pronto, mas isto preocupa-me muito, porque também ver os meus vizinhos abandonarem tudo isto é um bocado difícil. É um bocado difícil de compreender. Pá. Costuma abordar este assunto com familiares e amigos? De vez em quando falamos nisto, mas pouco. Falo pouco sobre isso. Acha possível evitar o crescente despovoamento na região? Se acho possível evitar, pois se não há investimento, não posso deixar de acreditar que isto um dia venha a ter mais povoação. Que medidas podem ser tomadas para travar o crescente despovoamento na região? Que medidas que eram necessárias era o investimento. Pessoas que tenham algum dinheiro, não é? Que investam na região, sei lá, como por exemplo agora os painéis solares que eles estão a fazer, sei lá, várias coisas, né? Que isso é mais com as pessoas que estão ligadas mais a esses setores. Não é? Como vê o futuro desta região?
o futuro desta região vejo cada vez pior, porque desde que cá saí tenho visto isto também a degradar cada vez mais. E então o futuro disto, para mim, não vai ser fácil. Cada vez vai ser muito pior. A nossa entrevista chega ao fim. Com esta conversa tivemos a oportunidade de conhecer a opinião do Sr. Celestino André sobre o problema do despovoamento que tanto afeta o concelho de Alcotim. Muito obrigado. Obrigado também.